Mateus 18, versículo 1 ao versículo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Todos juntos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Pode sentar. Amados irmãos, nossa mensagem nesta noite tem como título o ensino de Jesus acerca do reino de Deus. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós vivemos em uma época em que todo mundo quer ser o primeiro, o maior e sempre o vitorioso. Todo mundo quer receber um diploma de honra, medalhas de ouro, troféus, parabéns e tantas outras coisas. Muitos ensinam aos filhos desde pequeno dizendo o seguinte: se você for um médico, você tem que ser o melhor. Se você for um professor, tem que ser o melhor. Se você for um engenheiro, que seja o mais destacado de todos. Enfim, vivemos numa cultura onde o último não vale nada. Temos que ser os melhores. Temos que comprar os melhores carros, os melhores sapatos, as melhores casas. E esse texto aqui nos mostra que os discípulos de Jesus, naquela época, não eram diferentes de nós. Por isso eles chegaram e perguntaram a Jesus: quem será o maior no reino de Deus? Os discípulos poderiam perguntar como ser o maior em tantas outras áreas, mas eles perguntaram quem era ou quem seria o maior no reino de Deus. E o que é ser maior na concepção humana? Para ser o maior dentro de uma concepção humana, você tem que ser o mais belo, o mais bonito, ser o mais rico, ser aquele que tem mais bens materiais, possui um carro melhor, se vestir melhor, ser o melhor cantor, ser o melhor pregador, ser o melhor entre tantos outros. Mas Jesus nos ensina o que é ser o maior no reino de Deus. E quando estava meditando nesse texto, parei e pensei. A pergunta dos discípulos foi uma pergunta muito interessante. Por quê? Nós não vemos aqui um doutor da lei
fazendo esse tipo de pergunta para Jesus. Os religiosos daquela época não fizeram esse tipo de pergunta para Jesus, mas foram os discípulos de Jesus que perguntaram ao seu próprio mestre. Eles queriam saber quem era o maior, quem seria o maior no reino dos céus. A Bíblia diz em outra ocasião, lá em Lucas 22, 24, que houve até contenda entre eles sobre quem seria o maior. E talvez na mente dos discípulos de Jesus, os judeus naquela época viviam dominados por um povo intruso, que eram os romanos. Eles esperavam o Messias, talvez como um general que reuniria um poderoso exército para libertar Israel das garras de Roma. Talvez no pensamento dos discípulos de Jesus, sendo Jesus o Messias, ele iria fundar um governo humano em que Jesus seria, talvez, na nossa concepção ou no nosso contexto, talvez Jesus seria o presidente. Os discípulos brigariam entre si para saber quem seria o vice de Jesus, talvez para quem seria o secretário de Jesus, o tesoureiro de Jesus, o ministro de Jesus ou o senador de Jesus. E quem sabe João, o discípulo amado, não pensasse também dizendo o seguinte: eu serei o maior, pois eu sou aquele que reclina a cabeça nos ombros de Jesus. Talvez seja eu o maior. Talvez Pedro pensasse e dissesse também: não, o maior serei eu, porque eu sou mais corajoso, não tenho medo de falar. Ou talvez também Judas Iscariotes pensasse também em dizer: espera aí, eu sou o tesoureiro, o homem de confiança do mestre, eu sou um bom administrador, o maior serei eu. Talvez Tiago, o irmão de Jesus: não, eu faço parte da família, então eu tenho a maior chance de ser o maior. Mas o que nos chama a atenção, amados, é como Jesus respondeu os seus discípulos quando eles perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? O Senhor, na sua pedagogia simples, direta e objetiva, ele toma uma criança, coloca diante dos discípulos e diz: se alguém quiser ser o maior no reino dos céus, terão que aprender a ser como esta criança. Para entrarmos no reino dos céus, temos que aprender com as crianças. E eu acho maravilhoso porque Jesus pega ali uma criança. Se fosse aprender com os adultos, ou aprender com os mais velhos, talvez fosse mais fácil. Mas Jesus pega uma criança e contraria, talvez, e a mente dos discípulos ficaram ali confusa. Mas é com as crianças que Jesus disse que devemos aprender. Ou melhor, dizendo, temos que fazer como fazem as crianças para entrarmos no reino dos céus, ou no reino de Deus. E Jesus vai ensinar aos discípulos, e será lição também para nós, que o mais importante não é ser o maior no reino de Deus, mas
quem vai entrar no reino de Deus? E contraria a pergunta daqueles discípulos. Eles queriam saber quem era o maior, quem seria o maior. E Jesus vai mostrar que o mais importante não é ser o maior no reino de Deus, mas quem primeiramente vai entrar no reino de Deus. E eu quero destacar aqui, pelo menos nesta noite, com base nesse texto, 3 verdades que Jesus ensinou aos seus discípulos na sua época e ensina a cada um de nós quem vai entrar no reino de Deus. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que para entrar no reino de Deus, eu tenho que ser uma pessoa convertida. Versículo 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus, em primeiro lugar, ele diz que não é importante saber quem será o maior no reino dos céus, mas quem primeiro vai entrar. Quem entrará no reino dos céus? E Jesus disse que, em primeiro lugar, diz que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Irmãos, para entrar no reino de Deus, todos nós temos que ser convertidos ao Senhor. A palavra conversão literalmente significa voltar atrás, fazer meia volta e voltar para o seu Senhor. A conversão consiste no abandono total de toda forma de impiedade e nos entregarmos a Deus, seguindo e praticando as obras de justiça. Quem não mudar de vida não pode jamais dizer que é uma pessoa convertida. Tem muitas pessoas que estão até na igreja, que são pessoas convencidas, mas pessoas não convertidas. São pessoas que entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nas suas vidas, porque não houve uma mudança em suas vidas. E Jesus é bem taxativo: se não vos converteres e vos tornares como uma criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E por que Jesus está dizendo isso, amados? Ensinando esta verdade. Já pensou, amados, alguém que continua na prática da imoralidade, de todo tipo de perversão, e Jesus dissesse: você vai entrar no reino dos céus, e você será o maior no reino dos céus? Imagine alguém que não tem certeza da sua salvação e Jesus dizer: você entrará no reino dos céus. Isso não vai acontecer. Eu tenho que ser uma pessoa totalmente convertida. Eu tenho que deixar toda prática de imoralidade, todo tipo de perversão e de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Isso sim é uma pessoa totalmente convertida. Conversão é mudança de direção. É como um carro que está trafegando em alguma rodovia e de repente tem uma placa: conversão à direita, e você obedece e entra ali à direita. O motorista vai e faz aquela conversão, muda sua rota. Isto sim é o que a conversão faz.
muda o nosso modo de viver, muda a nossa direção que estávamos caminhando antes. Mas as pessoas hoje querem entrar no Evangelho, querem continuar no mesmo caminho da perversidade, da imoralidade e de tantas outras coisas que não mudaram. Temos que mudar os nossos hábitos, temos que mudar os nossos relacionamentos, temos que mudar os nossos compromissos. E eu quero destacar pelo menos 2 características na vida de um convertido, que são semelhantes às características de uma criança. A primeira coisa se chama humildade. Jesus aí no versículo 4 diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Os que se convertem a Jesus, segundo o ensino de Jesus, se tornarão humildes como uma criança. E vamos pegar aqui o exemplo de uma criança. Você já viu alguma criança brigando com outra? Eu tenho certeza que sim. Às vezes na roda de brincadeira entre elas, às vezes elas saem até no tapa. Agora, dificilmente você vê uma criança de mal com outra. É questão de momento. Elas brigam e pouco tempo depois já estão brincando novamente com aquela criança. Irmãos, e aqui há uma grande lição para todos nós que falamos que somos convertidos. Coisa feia é alguém que se diz convertido e fica de mal com outro irmão, não fala com seu irmão, e isto muitas vezes acontece no meio da igreja. Outra coisa que você pode observar nas crianças, que ilustra bem a conversão de um crente verdadeiro, é a humildade de uma criança. Uma criança tem facilidade para perdoar, ela sabe perdoar. Uma criança, após desobedecer a sua mãe ou seu pai, depois que comete um erro, ofende a seus pais e pode levar até umas palmadas do seu pai ou da sua mãe. Ela vai chorar, ela vai sentir até dor, mas depois de poucos tempos, ela vai pedir o colo da mãe e vai se voltar para a sua mãe chorando, porque perdoa a sua mãe. Não guarda mágoa da sua mãe. Ela não consegue tentar vingar da sua mãe ou do seu pai. Ou seja, a criança tem facilidade, a criança sabe perdoar, porque o perdão é algo espontâneo que nós devemos estar perdoando uns aos outros como uma criança perdoa. Não guarda mágoa, não guarda ressentimento. E relacionamento, e o relacionamento é restaurado. Somos falhos. Podemos ofender a um irmão ou uma irmã, mas também devemos ter a humildade de uma criança, de recorrer e de forma espontânea perdoar
e ser perdoado também por outras pessoas. É isso, amados. A humildade é uma característica na vida de uma criança. Mas também existe outra característica aqui que eu quero destacar, que mostra muito bem, não é? O que há numa criança e que devemos aprender. Se chama sinceridade. Precisamos aprender com as crianças no aspecto de conversão. As crianças têm sinceridade. Elas são sinceras para com seus pais. Ali, quando seus pais até disciplinam elas. Porque ela sabe que o quê? Indo ao seu pai ou à sua mãe, achará perdão. Assim também somos nós. Temos que perdoar os nossos irmãos, como Jesus nos perdoa todos os dias. Sejamos sinceros, amados. Criança não mente para agradar ninguém. Você já viu uma criança comer e falar que está gostoso aquilo que ela não gosta? Se você der alguma comida a uma criança que ela não gosta, ela vai ser sincera e dizer: eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não quero comer isso. Uma criança é sincera. E temos que aprender com as crianças a sua sinceridade. É a qualidade de um cristão verdadeiramente convertido. Se chama sinceridade. É ser honesto, é ser transparente consigo mesmo e com os outros. Porque devemos aprender uma coisa, amados irmãos. Às vezes nós queremos ser sinceros apenas com os outros, mas nós muitas vezes não somos sinceros com nós mesmos. Estamos em falta e muitas vezes nós não trazemos essa sinceridade para conosco mesmo. Queremos agir com sinceridade apenas com os outros. Sinceridade é também franqueza, honestidade e simplicidade. O crente verdadeiramente convertido, ele é franco, ele é honesto e ele é transparente. Ele não tenta esconder nada diante de Deus nem diante dos seus irmãos. Sabe por quê? Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 3:2? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Todos os dias as pessoas leem a nossa vida e sabem verdadeiramente quem nós somos. Se somos verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos ou não. E quem é convertido, ele é sincero, ele é transparente, ele não tenta esconder nada, ele vai ter que demonstrar aquilo que na verdade ele é. Ao mesmo tempo, o antônimo de sinceridade é fingimento, hipocrisia. O cristão verdadeiramente convertido, ele tem uma fé não fingida. Ele não finge, ele demonstra quem verdadeiramente ele é. E Paulo diz isso a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor que procede de um coração puro, transformado, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida.
Então, amados, pelo menos essas duas características eu fiz questão aqui de destacar, para que possamos aprender com as crianças. Crianças, todas elas, são humildes. Crianças, elas são sinceras, elas demonstram ser quem elas são. Mas uma fé fingida é a pessoa que deseja ou está apresentando um cristianismo que ela não tem. Isso é fingimento. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2,15 que o crente verdadeiro, quando ele é sincero, quando ele é transparente, não finge, ele resplandece como um luzeiro no mundo. Não precisa de holofotes, não precisa de propaganda. A própria luz de Cristo há de brilhar na vida dele e na vida dela. Está lá em Filipenses 2,15 que diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração má e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quem é verdadeiramente convertido, amados irmãos, essa pessoa vai viver de uma forma, a consciência tranquila, uma consciência limpa, uma fé não fingida. Ele é transparente. Ele não é sincero apenas com as outras pessoas quando quer falar a verdade. Ela é sincera primeiramente consigo mesmo, olha para quem ela é, e depois ela vai ajudar o seu irmão e a sua irmã em qualquer outra falta. Então, fica aqui essa primeira lição para nós como povo de Deus, e que Jesus ensinou aos seus discípulos lá na sua época. O importante não é mostrar quem é o maior no reino dos céus. Jesus vai mostrar que o mais importante, em primeiro lugar, é quem entrará no reino dos céus. Uma coisa é entrar, outra coisa é depois você dizer que será o maior ou quem será o menor. Então Jesus ensina que para entrar no reino de Deus, em primeiro lugar, eu tenho que ser uma pessoa totalmente convertida ao Senhor Jesus Cristo. Mas uma segunda verdade está aí no versículo 3, a parte B também do texto que nós lemos. E disse Jesus: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, em segundo lugar, para entrar no reino dos céus, eu tenho que aprender a ser dependente de Deus, como uma criança é dependente, ou são dependentes dos seus pais. Primeiro, tenho que ser uma pessoa convertida. Segundo, tenho que me tornar como uma criança, que é totalmente dependente de alguém para sobreviver. Agora pare e pense um pouco comigo. Neste mundo, amados irmãos, e nesta vida, não há ninguém mais indefeso ou indefesa do que uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela precisa da mãe para tudo. Não pode sobreviver sem a ajuda da mãe ou dos pais. Não pode se alimentar. Não pode aprender a andar sem a ajuda dos pais. E pare e reflita comigo uma coisa interessante. Se um adulto for deixado em algum lugar deserto, com uma mochila cheia de comida, uma arma para se proteger,
uma caixa de fósforo, talvez, para acender um fogo, e um cantil com água, certamente essa pessoa adulta, ela vai sobreviver. Mas deixe uma criança em um lugar deserto, com comida, com água, com a arma para se defender, com cobertores para se aquecer, o que é que vai acontecer? Eu tenho certeza que dentro de 2 dias você vai encontrar essa criança morta. Por quê? Porque a criança, amados, ela é dependente. A criança precisa de outra pessoa, precisa de uma força superior para ajudá-la a sobreviver. E os discípulos aqui, sempre pensando em posição, em prestígio, sempre querendo ser o primeiro, pergunta para Jesus quem poderia ser o maior. E Jesus, graças a Deus, que temos um mestre, que a pedagogia dele é compreensiva para todos aqueles que são verdadeiramente convertidos. Toma uma criança e diz: se você quer ser o maior no reino dos céus, se você quiser entrar primeiramente, você tem que aprender a ser dependente como é uma criança. Em outras palavras, tem que aprender a ser dependente. Temos que compreender para entrarmos no reino dos céus. Nós somos pessoas indefesas, mesmo convertidas. Nós somos incapazes de entrar no reino dos céus por nós mesmos. Mas necessitamos de algo maior sobre as nossas vidas para entrarmos no reino dos céus. E esta pessoa que pode nos ajudar e será capaz de nos conduzir para o reino dos céus se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dele que nós precisamos. E não estamos preocupados com posição, com prestígio ou com qualquer outra coisa. Temos que aprender a sermos dependentes totalmente de Jesus Cristo, porque sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada e não iremos a lugar nem algum. Só Jesus, com a ajuda dEle, com o auxílio dEle em nossas vidas, é que um dia estaremos no reino dos céus. E Jesus, amados irmãos, ao mostrar aqui aquela criança, Jesus basicamente estava dizendo: primeiramente, se converta a mim. Segundo, aprenda com as crianças. Você quer ser vitorioso? Você quer ser abençoado? Tem que se tornar indefeso, tem que cair no pó, no chão e reconhecer que você é pó e o pó vai um dia voltar para o que é pó. Temos que entender quem nós somos. Nós somos frágeis. Nós somos fracos, semelhante a uma criança. Temos que entender que sem Jesus nós não podemos nada, nós não chegaremos a lugar algum. Mas, como o apóstolo Paulo, que se achava um doutor da lei, depois que se converte e entrega totalmente a sua vida, que é convertido pelo Senhor Jesus Cristo, ele diz: agora em Cristo eu posso todas as coisas, porque eu creio que Ele me fortalece todos os dias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É de Cristo que nós precisamos. Não precisamos estar atrás de prestígio ou qualquer outra posição, seja qual for em nossa vida. Temos que aprender a depender totalmente do Senhor Jesus Cristo.
Paremos, irmãos, de lutarmos sozinhos. Paremos de lutar, muitas vezes, com as nossas armas, que nós nos armamos. Coloquemos tudo nas mãos do Senhor. E devemos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou totalmente teu. Eu dependo totalmente de ti. Quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos muitos personagens bíblicos que a princípio não deixaram Deus agir em suas vidas. Mas Deus permitiu que essas pessoas caíssem, fossem lá no chão, comessem pó, beijassem o pó, e lá na impotência, lá no fracasso, lá na miséria, entenderam que precisavam de um poder superior para serem conduzidos para a vida eterna. Quando nós olhamos para a vida de Moisés lá no Antigo Testamento, Moisés se achava a pessoa poderosa, que podia, que tinha tudo para poder libertar o povo de Deus da escravidão. Ele acaba matando um egípcio e enterra aquele egípcio, tentando libertar o povo com a força do seu braço. Por esta razão ele teve que fugir para não ser morto por Faraó. Foi viver no deserto tomando conta de ovelhas de Jetro, que era o seu sogro. E quando Deus aparece para ele lá no deserto, no meio da sarça ardente, ele tenta se aproximar de Deus e diz: tire a sandália dos pés, Moisés, porque onde você está pisando é terra santa. E ali, depois que Deus aparece a ele, Moisés entendeu quando Deus disse: você, Moisés, vai libertar o meu povo das garras de Faraó. Aí Moisés reconheceu e ele disse: Senhor, eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho capacidade, eu não sei falar. E Deus chega para Moisés: Moisés, agora você pode. Quando você pensou que tinha condição, que era, que podia, você não tinha, nem era e nem podia. Mas agora, Moisés, que você pensa que não tem, que não é e que não pode, agora sim, Moisés, você tem, você pode e você vai, porque eu estou com você, Moisés. Porque agora, Moisés, você depende somente de mim. Eu vou te usar, Moisés. Vai, tira o meu povo da terra da escravidão, porque eu serei contigo, Moisés. E é isso, amados, que Moisés aprendeu. Saulo de Tarso também era outro que achava que era tudo. Pega cartas para perseguir a igreja de Cristo. E no caminho de Damasco, teve que cair por terra, com o rosto em terra, para entender que estava perseguindo o Senhor Jesus Cristo. Dizia que estava servindo a Deus, mas sem entendimento. Não conhecia verdadeiramente o Deus de Israel. Jonas, o profeta fujão, teve que ser engolido por um grande peixe, chegar nas profundezas do mar, para entender que não podia fugir jamais da presença de Deus. E dentro do grande peixe
Está lá em Jonas 2,9. Ele clama: ao Senhor pertence a salvação. Eu estou aqui no ventre desse peixe, mas a salvação, um dia eu a verei, porque a salvação pertence ao meu Deus. E por que não dizer de Pedro? Pedro sempre quis ser o mais corajoso, o mais falastrão, sempre quis ser o primeiro. E chega a ponto de dizer a Jesus o seguinte: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei, Senhor. Olha, esses covardes aqui poderão te deixar, mas eu não vou te deixar, Senhor. Mas foi justamente o que negou 3 vezes, para mostrar que sem uma força superior nós não somos nada, nós não podemos nada. E Jesus diz: Pedro, Pedro, eis que eu já roguei ao Senhor, porque Satanás quer te peneirar como quem te peneira um trigo. Eu já roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, Pedro, vai e ajuda os teus irmãos, Pedro. Não queira ser o maior, o destaque entre os demais. Vá e sirva. Ajude seus irmãos. Vá se converter, Pedro. E Pedro aprendeu que tinha que depender do poder maravilhoso de Deus para entrar no reino dos céus. Então, Jesus ali, depois que os discípulos, eufóricos, talvez esperando uma resposta positiva ali, e Jesus diz: é você, João, é você, Pedro. Jesus totalmente muda o contexto ali que eles estavam pensando. Ele disse: não, meus filhos, vocês são meus discípulos. Primeiramente, vocês têm que serem convertidos verdadeiramente a mim. Segundo, aprendam com as crianças a serem dependentes de mim, como uma criança é dos seus pais. Mas em terceiro e último lugar, que para entrar no reino de Deus, eu tenho que ser servo do Senhor Jesus Cristo. Agora abram outro texto aí, que vai falar o mesmo sentido, mas em outras palavras. Está lá em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 24 ao 27. Eu vou ler, os irmãos acompanham, que diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. E Jesus aqui vai calar todos eles. Versículo 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, ou seja, o próprio Jesus? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Para entrar no reino dos céus, eu tenho que ser servo dedicado ao Senhor. Jesus deu uma grande lição ali para eles. Eles estavam discutindo sobre os governos, quem seria dentre eles talvez o maior, quem exerceria autoridade sobre eles? Ninguém. Isso fazem, sabe quem são? São os governantes do mundo. Mas entre vocês não é assim.
Ao invés de vocês exercerem poder ou autoridade sobre os outros, vocês sirvam como eu estou servindo a vocês. Quem é o maior que está à mesa? E Jesus, eles sabiam que era Jesus. E Jesus disse: então, eu sendo o maior, eu sou no meio de vocês como quem sirvo. Eu vim deixar o exemplo. Irmãos, irmãs, eu vejo muitas pessoas nas igrejas intitulados como servos de Deus. Mas essas pessoas verdadeiramente são convertidas? Se veem como totalmente dependentes de Deus? Sabem realmente o que significa ser servo? Servo, no grego, é a palavra doulos. No aramaico é eved, que significa escravo. Os escravos não tinham vontade própria, não tinham direitos, não tinham preferências, nem qualquer papel na família ou na sociedade. Eram tão somente propriedade dos seus senhores. Hoje em dia, não está na moda falar em ser servo do Senhor. Talvez fale até ser servo, mas não entendem verdadeiramente o que é ser servo. Muitas pessoas dizem que são servos, mas não entendem o que é um serviço cristão. Não entendem o que é submissão ao seu Senhor. O tempo não é meu, o tempo é do meu Senhor. Os meus desejos muitas vezes não são os do Senhor, e eu tenho que negar a mim mesmo. As minhas preferências muitas vezes não são a do Senhor, e eu tenho que rejeitá-las, porque eu sou um escravo, eu sou um servo do Senhor. A Bíblia diz que quem é convertido verdadeiramente, que nós fomos criados ou nos tornamos novas criaturas para servir. Como nós vimos hoje pela manhã, Deus é um Deus que trabalha todos os dias. Deus é um Deus que é ativo, Ele está em atividade, e com seus servos não é diferente. Sendo assim, sempre existirá trabalho para os servos de Deus. Enganam-se quem acredita que os salvos um dia, quando estiverem na glória, ficarão no paraíso sem fazer nada, só cantando e sendo servido pelos anjos. Estão enganados, irmãos. Não entenderam o que é servir. Nós já estamos aprendendo a servir ao Senhor aqui, quando convertidos, e serviremos a Ele por toda a eternidade, porque servo uma vez, servo para sempre. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4, a visão dos glorificados, João escreve o seguinte: ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Lá no trono de Deus estará o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que tipo de serviço é? Eu não sei, mas vai ser um serviço prazeroso de estar servindo sempre ao Senhor. Então fica uma aplicação aqui para mim, para você, meu irmão e minha irmã, você que diz que é servo, serva do Senhor.
Quem não está renunciando aqui nesta vida para servir ao seu Senhor, não servirá para servir ao Senhor na eternidade. Porque Deus já está nos preparando. Porque o serviço já começa aqui. E serviremos a Ele por toda a eternidade. E, inclusive, amados irmãos, muitos esquecem que no dia do julgamento levará em consideração o que o servo tem feito sobre a terra. Jesus fala das parábolas das ovelhas e dos cabritos. Está lá em Mateus 25, versículo 31, 46. Também sobre a parábola dos talentos, na qual é julgado o que o servo fez. E Jesus conclui essa parábola em João 12, 26, dizendo o seguinte: se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. E aqui é uma grande verdade, amados. Servo é para servir. Ninguém que se diz que é servo, ele pode dizer que é livre totalmente. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do pecado. Ou você é servo de Deus, ou é servo do diabo. Ou você está servindo a obra de Deus, ou você está servindo ao mundo. E o importante é você estar preparado e você se achar servindo sempre a Deus. Pois tenho certeza que nas nossas consciências, no dia do julgamento, surgirá uma pergunta nas nossas mentes: você serviu a mim lá na terra? Se você serviu, serve para entrar no reino dos céus. Se você não serviu a Deus no mundo, não serve para servir no reino dos céus. Você está fora. Como é, amados irmãos, que eu digo que eu sou um servo de Deus? Não renuncio muitas vezes por amor do meu Senhor, aquilo que Ele está mandando eu fazer para Ele, para o serviço dEle, aqui neste mundo. E como é que eu posso dizer que eu servirei a Ele por toda a eternidade? Se eu não tenho prazer de servir a Deus aqui agora, eu não vou ter prazer de estar servindo a Ele lá na eternidade. E o texto aqui que nós lemos aqui em Lucas é bem claro. Quando os discípulos começaram a discutir quem deles seria o maior, Jesus mostra que o maior para Deus não é aquele que manda ou governa sobre o seu povo. O maior no reino de Deus não é aquele constituído de um grande privilégio ou qualquer outras coisas. Ser maior no reino de Deus é ser servo. O verdadeiro servo não pergunta: o que é que eu vou ganhar com isso? Ser servo é ser pequeno. Ser pequeno é ser grande no reino dos céus. Um verdadeiro servo de Deus convertido a Ele é aquele que serve ao Senhor com alegria. Está lá no Salmo 100, versículo 1 e o versículo 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cantos. Um verdadeiro servo de Jesus Cristo nunca faz nada por interesse próprio.
Um verdadeiro servo de Jesus Cristo procura oportunidades para servir, não fica murmurando, mas sempre terá serviço na obra de Deus. Um servo de Deus serve quando ninguém está olhando ele, mas ele está servindo. Ele não quer ser visto pelos homens, ele está servindo a Deus. E tudo o que ele faz, ele fica de consciência tranquila. Não deseja mostrar aos homens, mas ele será visto por todos e se receberá a aprovação de Deus. Então, amados, Jesus aqui, no entusiasmo que os discípulos estavam querendo mostrar ou saber quem seria o maior entre eles, Jesus disse: olha, não se preocupem quem será o maior entre vocês. Se preocupem primeiro se vocês já fazem parte do reino de Deus ou não. Vocês são convertidos totalmente a mim? Vocês são dependentes totalmente de mim? E vocês estão me servindo com alegria? Ou vocês estão servindo para mostrar quem é o maior ou quem é o menor? Então, amados, observemos as crianças, passemos a agir como elas, aprendamos a ser dependentes de Deus, sejamos pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor. Tenhamos humildade, sejamos sinceros e sejamos servos fiéis a Deus, porque vale a pena servir ao Senhor. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus derrame graça sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E aquele que está sentado no trono, seja ele que receba a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.